tributação dos criptoativos talvez seja um dos temas mais instigantes do direito tributário contemporâneo, justamente porque coloca o sistema jurídico diante de uma pergunta essencial. Estamos diante de uma nova forma de manifestação de riqueza ou apenas tentando enquadrar uma realidade econômica inédita em categorias tradicionais como renda, patrimônio, disponibilidade econômica e prestação de serviços? Antes de discutir quanto se tributa, é preciso compreender o que juridicamente está sendo tributado. Uma renda efetivamente realizada, um acréscimo patrimonial disponível, uma simples substituição de ativos dentro do ecossistema digital ou a prestação de um serviço por intermediários. É a partir dessa provocação e dos desafios envolvendo fiscalização, segurança jurídica e os limites ao poder de tributar que iniciamos hoje a nossa conversa. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse nosso episódio, né? E queria aqui começar, então, primeiro cumprimentando a todos, né? Agradecendo pelo tempo disponível para nos ouvir aqui nesse podcast, nosso podcast que é o Entre Tributos, aqui da Comissão de Direito Tributário da OAB Santa Catarina. Então, primeiro só apresentar brevemente a doutora Letícia Veras, nossa colega advogada tributarista, membro aqui da comissão e associada da A7 também, né? Meu nome é Henrique Francisqueto, sou advogado tributarista, também membro da Comissão de Direito Tributário e associado à A7. E hoje nós estamos aqui com o professor Felipe Renaud, que até a gente já estava conversando um pouquinho aqui, já tem alguns anos aí de estudo sobre o tema, né? O professor Felipe Renaud, que é sócio da Renaud Advogados, pós-doutor pela USP, doutor em Direito pela UERJ, mestre em Direito pela UFF e diretor da BDF. Antes de passar a palavra, professor, queria só fazer aqui o nosso agradecimento institucional, também importante, né? Especial sempre ao nosso presidente, Dr. Juliano Mandelli, e ao presidente da CASC, Pedro Miranda, que também nos cederam o estúdio para a gravação dos episódios, também na figura do coordenador-geral das comissões, Dr. Douglas Dalmonte, e, é claro, a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, doutora Silvia Varela, que, né, enfim, fomenta e incentiva todos esses projetos e que quando eu recebi também o convite para participar aqui como entrevistador junto com a Letícia, achei sensacional por a gente poder aproveitar esse momento e, né, que o professor já está aqui, conseguir trazer um pouquinho mais desse debate tão importante, tão inovador. Então, bom, a gente já tem uma ideia de uma primeira pergunta, mas queria também dar um minutinho, se o professor gostaria de fazer uma fala inicial, se apresentar. Fique à vontade. Henrique e Letícia, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de trocar um pouquinho, né, de conhecimento, de experiência, de instigações com vocês. É uma enorme alegria estar aqui no OAB Santa Catarina, da querida e brilhante Silvia, que preside a Comissão de Direito Tributário, de tributaristas que eu admiro tanto, o professor Solocen, com quem eu hoje tive... que gentilmente vai lançar o meu livro junto com o dele, que é uma grande referência para todos nós no Brasil. Enfim, estar aqui com vocês é muito bacana, um momento feliz. Então, eu queria agradecer esse gentil convite. Eu tenho certeza que vou sair daqui com muitas reflexões, né, no que a gente vai discutir. Fechado. E eu acho que, começando já uma primeira pergunta aqui, né, até um assunto que a gente estava conversando aqui antes do início do episódio, a gente tem um ponto na história semelhante aqui, porque aqui em Florianópolis a gente teve um congresso em 2017, novembro de 2017, o Congresso de Direito Tributário da associação que nós fazemos parte, da A7, onde nós tivemos uma palestra sobre o uso da tecnologia blockchain para a fiscalização tributária. Na época, inclusive, foi um tema que me chamou muita atenção, até na época cheguei a pesquisar um pouco, cheguei a publicar um ou outro artigo científico sobre isso também, ali em meados de 2018, e o professor estava comentando que foi justamente em 2017 também, com os grupos de estudo que na época me chamaram a atenção, que a Receita Federal já possuía, o professor também estava dentro desses grupos e também atuando, né? Então, se ele pudesse começar, já que nós vamos ter o privilégio de ter o lançamento da sua obra hoje, entender um pouquinho de como você começou a pensar sobre a tributação dos criptoativos e o que lhe provocou, né, o começo desse debate. Henrique e Letícia, essa história começou da seguinte forma. Lá para 2011, 2012, sai uma notícia que no torneio de Wimbledon, uma pessoa tinha entrado com o smartphone no bolso e tinha filmado e transmitido ao vivo os jogos através de um aplicativo para o mundo todo. Então, pela primeira vez na vida, entendeu-se que a tecnologia poderia gerar algo dessa forma. Era impossível imaginar isso. Eu fiquei
absolutamente, enfim, impactado com isso, curioso. Falei, meu Deus, isso vai ressignificar todas as relações jurídicas, a gente vai ter que requalificá-las, porque tem uma série de questões aí envolvidas. Olha que a tecnologia está viabilizando uma transmissão em tempo real de um jogo através de um celular. Isso foi muito disruptivo. E aí, a partir daquele momento, eu que já estava migrando para o doutoramento, do mestrado para o doutoramento, comecei a pesquisar sobre tributação de novas tecnologias. 2 ou 3 anos depois, eu ingresso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pesquisando no meu doutoramento, pesquisando tributação de novas tecnologias de um modo geral. A gente passava por uma transformação muito aguda, muito importante. A tecnologia estava viabilizando coisas que a gente não imaginava que seriam possíveis poucos anos antes. E até que, por ali, idos de 2017, eu já caminhando para a conclusão do meu doutoramento, recebo a ligação da doutora Andréa Dueck, hoje uma brilhante professora e tributarista, à época delegada da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, me convidando para uma palestra sobre tributação de criptoativos, que não era um tema que estava no escopo da minha tese. Basicamente, a minha tese vinha a reboque do que o CDE vinha discutindo desde comércio eletrônico, é um pouco que eu vou falar hoje no nosso congresso, né? E realizou alguns grandes eventos, Turku, Bonn, Ottawa, de onde surgiram os princípios de Ottawa, que o CDE até hoje cita e etc. E esse caminho entre o comércio eletrônico para a digitalização da economia como um todo. Falei, meu Deus, vou ter que aprender esse negócio de criptoativo, que de fato hoje ganha uma importância enorme. Né? Na época só se falava em Bitcoin. O Bitcoin era a grande estrela da coisa e a sua blockchain. E era muito disruptivo de fato, porque você tinha pela primeira vez a solução para o dilema dos generais bizantinos, que é um dilema que, enfim, importunou a cabeça das pessoas por séculos e séculos, que é como você consegue transferir informações de forma segura e mantê-las em segurança. A gente sabe de quantas brechas a internet acaba gerando em hackeamento, adulteração, etc. E aí, a partir dessa palestra, o tema, enfim, estava tão em ebulição, tão aquecido, que a Receita Federal me chamou para outras palestras. E para as fiscalizações transmitidas para o Brasil todo, acho eu, eram muitas telinhas na tela maior. Fui no congresso do CARF, à época, falar sobre isso, num momento que eu, imagina, assim, eu terminando meu doutoramento, as palestras iniciais, tanto do evento que se replicou no Rio de Janeiro para a Receita Federal e em Brasília para o CARF, foram do ministro Luiz Fux, falando de análise econômica do direito, do desembargador Leandro Paulsen, falando de compliance e questões relacionadas a, enfim, uma gestão ética e proba, porque havia sido realizado recentemente, naquela época, o julgamento do atual presidente Lula, o Leandro Paulsen participou disso, e eu falando de tributação de criptoativos. Com 2 gigantes, 2 professores que o sou Luiz Fux me inspirou e me inspira muito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em que pese hoje eu estar muito na Universidade de São Paulo, onde acabei de lecionar por 2 anos como professor convidado e fiz meu pós-doutoramento. E o professor Leandro Paulsen, inclusive estivemos juntos no Rio de Janeiro essa semana, se tornou um dileto amigo, estamos juntos trabalhando lá na Associação Comercial de São Paulo, no CAEFT, no Comitê de Altos Estudos da Associação Comercial de São Paulo, como acadêmicos. Mas eu leio os livros do professor Leandro Paulsen desde sempre, né? Que sempre foi um tributarista de escola. Então, naquele momento, assim, acho que foi um divisor de águas na minha carreira e na minha vida acadêmica. E a partir de então eu mergulhei no estudo da tributação de criptoativos. Tanto é que quando, na Alemanha, conversando com o professor Luiz Eduardo Schwery, que hoje é um dos meus maiores mentores no direito tributário, foi meu supervisor no pós-doutoramento, me deu essa honra de ter sido professor convidado da USP no mestrado e no doutorado, junto com ele. Eu disse a ele, professor, ele falou, Felipe, eu tenho uma vaga de pós-doutoramento, e à época eu tinha o privilégio de poder escolher algumas vagas fora do país que havia. Uma na Inglaterra, uma na Holanda, e ele falou, não, vem para a Universidade de São Paulo. Eu falei, professor, isso vai me viabilizar que eu concilie a advocacia com a vida acadêmica, que honra, obrigado.
que você quer pesquisar? Eu falei, eu vou continuar a minha pesquisa do doutoramento. Acho que mergulhar em Pilar 1 e 2, tributação mínima, global, acho que é um tema que está... Não. Você vai pesquisar sobre tributação de criptoativos. E lá fiquei por 2 anos, coordenando o grupo de pesquisas de tributação em criptoativos da Universidade de São Paulo. Foi riquíssimo, recebemos diversos acadêmicos, inclusive veio um professor americano brilhante da Universidade da Califórnia, vieram autoridades, diretor de regulação da CVM. Lá a gente, enfim, tem uma coletânea que nós publicamos ano passado. E lá acho que eu pude mergulhar um pouquinho mais nesses debates, e daí surgiu o livro, né, que eu faço um estudo comparado entre a tributação de criptoativos no Brasil e nos Estados Unidos. Tive que escolher, né, um país, na verdade, sem me delongar muito, já passar a palavra para vocês, mas inicialmente eu quis fazer algo bem polêmico. Eu quis fazer Brasil, Estados Unidos e China. Só que não tinha nada na China, porque a China proibiu esse negócio. Então assim, eu cortei a China na fase final da pesquisa e ficou Brasil e Estados Unidos. Bom, a gente fez um compilado aqui de alguns questionamentos possíveis. Eu acho que vamos começar então. Natureza jurídica dos criptoativos. O que o senhor teria assim para a gente esmiuçar, começar assim, até para colocar todo mundo na mesma página, que eu acredito que é um tema um pouco até pantanoso para muita gente, né? Então acho que a gente, para colocar todo mundo na mesma página, eu acho interessante a gente fazer uma pergunta introdutória nesse sentido. Essa foi a primeira casca de banana dos tributaristas que se depararam, como eu, com esse tema há quase 10 anos, né, quando a coisa ganhou proporção. Todo mundo queria entender o que eram as chamadas criptomoedas, que o nome começou como criptomoeda. E o óbvio só foi dito alguns anos depois. Por que eu chamo de casca de banana? Porque ficamos refletindo e debatendo sobre como tratar isso juridicamente. Como se os criptoativos, ativos virtuais, como agora a legislação brasileira vem o chamando, e aí tem um detalhe sobre isso que eu também vou trazer, mas, de um modo geral, esses ativos virtuais, criptoativos, tokens, como você quiser chamá-los carinhosamente ou não, mas fato é que, ao longo do tempo, a gente percebeu esse óbvio, que eles são só a embalagem de um presente. Você tem que saber o que tem dentro desse presente. Né? É só a embalagem, é o suporte tecnológico, ou seja, é o suporte digital de alguma expressão econômica, de alguma expressão patrimonial já existente ou não. Porque a gente não pode ignorar o fenômeno da intangibilização da economia e da criação de ativos virtuais de fato, aquilo que é virtual em essência e que passou a surgir na economia mundial. A OCDE diz que hoje não é mais possível separar a economia tradicional da digitalizada, mas a gente consegue separar ativos da vida real, ativos tangíveis, ativos que já conhecemos há séculos, daqueles ativos que passaram a surgir com o desenvolvimento tecnológico que são 100% digitais. Então, a resposta para isso não é a natureza jurídica do criptoativo, é a natureza jurídica da representação patrimonial ou jurídica que o criptoativo de fato nos traz. Me parece que a resposta seria essa. Avançando ainda nesses primeiros temas, eu acho que talvez nos que geram as primeiras dúvidas quando alguém começa a debater, e agora já falando em tributação, mais especificamente dos criptoativos, enfim. Como você vê a questão da renda tributável a partir da troca de um criptoativo por outro criptoativo, ou uma criptomoeda por outra criptomoeda, enfim. Como isso é tratado hoje pela legislação? A gente já tem alguma jurisprudência sobre esse tema? Ou qual a sua visão sobre essa questão do auferir renda através dessa troca? Henrique, se tem uma coisa que a gente não tem jurisprudência sobre o tema. Isso é um problema. Eu recebi, até porque eu participei muito ativamente de eventos acadêmicos que discutiram isso à luz do problema real, né, dos litígios, e a grande verdade é que agora, quando o CARF decidiu algo relacionado ao criptoativo, não decidiu em essência a tributação de criptoativos ou de ativos relacionados, ativos reais relacionados à sua digitalização, ou seja, através de tokenização. O que nós temos são realidades jurídicas que, às vezes,
criam talvez ou nos despertam alguma miopia. Então, por exemplo, o exemplo que você trouxe da permuta. Esse é um problema, e o professor Schwerer ele é muito enfático, até porque se a gente for parar para olhar a jurisprudência do CARF, a gente vai ver o quanto ele é citado. Ele esclarece bem isso, concordemos ou não. Mas fato é que a gente tem um dispositivo legal em todo o ordenamento jurídico brasileiro que diz: na permuta de imóveis sem torna não há tributação. Ponto. E a partir desse dispositivo, todo tributarista acha que em qualquer permuta não há tributação. Isso decorre de uma análise da gente pegar emprestado o conceito de direito privado e entender que para que haja uma permuta eu estou trocando ativos de mesma natureza e de valor similar. Isso não é a verdade absoluta, a gente vê isso tanto na permuta de ações, permuta de qualquer coisa. Assim foi a solução de consulta da Receita, que entendeu que a permuta de criptoativos gera sim tributação quando verificável ou quando verificado o acréscimo patrimonial. O problema não está aí, na minha opinião. O grande desafio de se tributar token, criptoativo, ativo virtual, como vocês queiram chamar, não está no ato jurídico de transmissão da titularidade, e sim em ter certeza sobre o acréscimo patrimonial. Porque a grande confusão das pessoas é, quando a gente fala em criptoativo, o ativo virtual, elas pensam no Bitcoin. Ou no Ethereum, como vocês quiserem chamar, que são criptoativos que têm precificação quase que consensada no mundo. Sim. Mas o grande desafio dessa tributação é o que a gente chama de valor justo de mercado ou fair market value. Então, a gente pode criar aqui, eu, Henrique e Letícia, um criptoativo em homenagem ao evento da OAB Santa Catarina que está se desenrolando, que está acontecendo agora com grandes tributaristas, e a gente via airdrop transferir esses criptoativos para todos os congressistas que aqui estão. Quem é que vai aferir o valor justo de mercado desse criptoativo? Então, para que se fale em acréscimo patrimonial, especialmente em disponibilidade econômica e jurídica, porque precisa ter o acréscimo, ela precisa ser disponível para que tenha renda realizada. Como é que a gente garante isso? Nos Estados Unidos aconteceu um caso muito interessante. Um norte-americano que foi autuado pelo IRS, pela Receita Federal Norte-Americana, em $3.000 por permuta de criptoativos. Ele ingressa em juízo e diz: não há tributação na permuta, há tão só quando eu realizar, ou seja, quando eu converter o criptoativo em moeda fiat, em moeda efetiva, moeda de curso legal, como aqui no Brasil só temos uma, exclusivamente, que é o real. O processo se inicia, o IRS, visando evitar a formação de jurisprudência contra si, vai e devolve os $3.000 e diz que, em razão do baixo valor, não faria sentido pela economicidade que o IRS continuasse litigando. Ou seja, sai por uma tangente estratégica para evitar a jurisprudência. Então, esse momento da gente discutir, ele me parece que hoje a gente, quando eu vejo esse debate, eu vejo que se tomou uma estratégia errada. Não é discutir se há tributação na permuta, e sim dizer que não é possível na permuta, não por ser permuta, mas dependendo do criptoativo permutado, por não ser possível aferir o seu valor justo de mercado, portanto, não ser possível dizer que há renda disponível e, portanto, realizada, porque tão só quando aquele criptoativo for convertido em moeda fiat é que teremos absoluta certeza desse acréscimo patrimonial. Aí eu entro na materialidade do artigo 43 do CTN. É isso. É exatamente isso. Porque aí, Letícia, você tocou, e eu vou falar isso na palestra, na grande ferida. O que eu mais ouço é: o 43 do CTN resolve o problema da tributação de criptoativos? Resolve. Eu posso dizer que o 43 ele viabiliza a tributação, mas pouco provável que o STJ e o Supremo digam que não viabiliza. No entanto, ele traz segurança jurídica, previsibilidade e a correta incidência do tributo, considerando que há diversas espécies de criptoativos, há diversas nuances, peculiaridades, idiosincrasias dessas operações e que, portanto,
uma lei específica ou diversas leis que tratem cada qual de uma espécie de criptoativo ou de operação envolvendo criptoativo, se isso aí sim nos traria um ambiente tributário muito mais seguro e previsível. Aí sim, eu concordo que sim. Tanto é que quando, e hoje temos, quando o governo veio pela 14473, se não me falha a memória, tributar offshore e fundo exclusivo, e cria essa expressão ativo virtual, e diz, quando o investimento no exterior se der por ativo virtual, mas o que ele está dizendo é o seguinte, isso é um ativo financeiro, isso é um investimento como qualquer outro. Sob formato de ativo virtual, que é a primeira vez que a legislação traz essa expressão, o tratamento tributário de ganho de capital será esse. Nós já temos uma lei específica tratando de uma hipótese específica. E olha o quanto isso nos traz previsibilidade e segurança jurídica. Então, me parece que para os demais atos jurídicos e demais espécies de criptoativos, a gente deveria também ter uma lei específica para nos trazer essa segurança. Puxando já o gancho, eu acho que o senhor comentou da Lei 14754 de 2023, faz sentido diferenciar a tributação de criptoativos no Brasil e no exterior? Se faz sentido diferenciar? Não, não me parece, mas a gente precisa Porque eu tenho lógicas distintas aí de tributação, né? Na renda, a gente não tem tanta lógica distinta. A gente tem opções dos legisladores, que talvez sejam distintas. Então, por exemplo, a Polônia disse só se tributa na realização, ou seja, envolvendo tributação de criptoativos é só quando converte moeda fiat. É uma opção do legislador. Então, é claro que em ambiente doméstico você vai ter opções distintas. De um modo geral, eu acho que a tributação, os exemplos de tributação da renda pelo mundo seguem a linha do princípio da renda líquida, da necessidade de realização, da aferição do valor justo de mercado. Eu não vejo grande diferença, eu diria assim, na estrutura de sustentação do imposto de renda ao redor do mundo. No entanto, você tem opções dos sistemas domésticos por momentos distintos de tributação. Alguns, como aqui no Brasil, a gente tinha uma isenção de distribuição de lucros e dividendos. É uma opção brasileira, era uma opção brasileira. Ainda mas agora a gente tem... Um enfim, efeito de tributação, né? A gente tem um adicional de 10%, a tributação, etc. Enfim. Mas são aí peculiaridades dos sistemas domésticos. Mas as operações são as mesmas. Eu acho que quando o mundo, e eu tive a oportunidade de ir a Rust, na Áustria, com o professor Schueri, palestramos sobre tributação de criptoativos só com pesquisadores de diversas universidades do mundo que pesquisam tributação de criptoativos. Um evento fechado, sem audiência, só a gente. Assim, eu não vi diferença entre airdrop, entre staking, entre permuta, entre operação de compra e venda. Não vi grandes diferenças. O que cada um trazia no meu país, a gente trata essa operação dessa forma. Mas eu acho que, em essência, a gente está falando da mesma coisa. O que se espera, se existe a previsão de alguma mudança, ou se a gente vai manter a mesma dinâmica atual após a implantação da reforma tributária, a reforma tributária do consumo, a evolução dessa etapa de reforma tributária da renda que a gente está vivendo, talvez principalmente a partir do ano que vem. Talvez se a Lei Complementar 214, ela separa bem a tributação da exchange, da tributação do criptoativo em si. Eu acho interessante a gente aprofundar um pouco esse tópico. Sim. Letícia, Henrique, eu acho que aqui a gente teve o mesmo caminho que se teve quando se decidiu tributar fundo exclusivo offshore. Assim, a gente optou por reconhecer na tributação sobre o consumo que há serviços financeiros que se utilizam de criptoativos ou de tokens, ou como a própria legislação chama, não só a Lei Complementar 214, mas como antes já se chamou, de ativos virtuais. Ali o que houve foi uma escolha por ativos financeiros, serviços específicos que envolvam ativos financeiros, equiparando-os aos demais ativos financeiros existentes no mercado. Então, e a própria Lei Complementar 214 deixa muito claro que quando o criptoativo ele for utilizado, o ativo virtual, desculpa, que é o nome que a Lei Complementar usa, for utilizado para compra e venda de serviços e produtos, observar-se-á o regime de BS-CBS dos produtos e serviços que estão sendo vendidos, reconhecendo que não importa como você os pague. Isso não altera a natureza daquele serviço, daquele produto. Mas com relação à tokenização, aos ativos virtuais, quando eles se revertem em instrumentos
ou serviços financeiros, ou produtos financeiros, eles atraem para si o mesmo tratamento dos demais produtos financeiros. Então, o que a Lei Complementar 214 faz é incluir os ativos virtuais no mesmo capítulo da Lei Complementar 214 que dá tratamento de BS e CBS para esses produtos financeiros de um modo geral. E é interessante porque aí, pela primeira vez, a gente passa a ter uma tributação sobre o consumo sobre esses tokens, ou esses ativos virtuais. Porque até agora, o que a IN 1888 e as soluções de consulta fazem é atrair a tributação da renda. Sim. Nós não temos hoje tributação pelo ICMS e pelo ISS. Isso. Agora nós teremos pelo IBS e pela CBS. Então, de fato, vai ser um desafio. E aí eu acho que a grande questão vai ser estabelecer o discriminating, assim, isso aqui não é um produto financeiro enquadrável na disposição da Lei Complementar 214, em que pese ser um ativo virtual, ou um token. Talvez até a gente tenha que fazer a seguinte pergunta. Vocês que são brilhantes e preparadíssimos e gostam do tema, talvez seja um bom artigo para vocês, ou para mim, quem sabe. Se a legislação brasileira, na 14754 e na Lei Complementar 214, chama de ativo virtual aquele produto financeiro com formato de token, com formato de criptoativo, talvez para os demais criptoativos de outras espécies, de outras funcionalidades, outras consequências econômicas, eu talvez não os possa chamar de ativos virtuais, eu chamo de outra coisa. Até para diferenciar o joio do trigo. Talvez seja uma pergunta. Ou não, a gente conclua que é só um nome iuris, né? Que a gente possa chamar ativo virtual de tudo ao invés de criptoativo. Mas é um bom ponto. Mas até agora, a legislação, inclusive a Lei Complementar 214, só chamou de ativo virtual aquele produto financeiro na forma de token, me parece. Quais seriam os maiores riscos hoje para a pessoa física que investe em criptoativos? Olha, a gente pode dividir essa resposta em duas. A primeira delas é a mais simples e mais fácil, eu não chamaria de risco. A Receita Federal começou a tratar a tributação de criptoativos, especialmente da pessoa física, através de perguntas e respostas, do perguntão da Receita. A IN 1888 veio depois do perguntão, e o perguntão ele sofisticou muito. Então ali, quem segue o perguntão, perguntas e respostas, vai estar seguro, porque ali, inclusive, com códigos, enfim, obrigações, etc. A segunda parte da resposta é que me preocupa um pouco. Primeiro porque eu acho que há, de novo, uma visão míope sobre a pessoa física, na medida em que eu falo, inclusive isso no meu livro, naquela que não explora só do ponto de vista especulativo o criptoativo, mas daquela que, por exemplo, minera. A mineração hoje exige uma atividade empresarial organizada, por mais que você não a formalize ou não a reconheça. Então, uma coisa é abrir o laptop, o computadorzinho e deixar minerando num pool. Ninguém mais faz isso. A pessoa que tem dentro de casa 20, 30, 40, 50 máquinas minerando, eu não acho que é uma pessoa física que está fazendo isso, acho que é uma atividade empresarial organizada e a gente precisa discutir isso. Tá? Mas o maior gap, o maior problema na tributação de criptoativos é algo que eu questionei quando saiu em 1888, dentro da Receita, quando discutia lá com os auditores fiscais, que é o elemento de comprovação, chamado documento idôneo para comprovação. Qual é o documento idôneo que você tem para comprovar uma operação de criptoativos, por exemplo, se você utiliza o universo DeFi, descentralizado? Sim, o que você pode fazer é ter a nota fiscal emitida pela exchange, essa sim hoje regulada, de que você comprou ou vendeu criptoativos. Isso seria um documento fiscal idôneo. Mas você tem diversas outras possibilidades de transacionar criptoativos. E não há documento fiscal idôneo para isso. Então existe aí uma preocupação que é documental, me parece, que me chama muito a atenção. Claro que o ideal seria que a gente tivesse muito mais tempo, né? Porque é para te ouvir. E a gente já começa a surgir várias outras dúvidas aqui, vários desdobramentos, né? Talvez seja isso que o professor foi vivendo ao longo desses anos, né? Conforme estudava. Mas aqui também só fazendo, então, formalizando o encerramento institucional, né? A gente também só registrar para que todos que tenham interesse acompanhem também os demais episódios. A gente está gravando vários episódios hoje ao longo do dia, ao longo do congresso. Do Entre Tributos, tanto no nosso canal do YouTube, da OAB Santa Catarina,
quanto no ADVcast, né? E aí também temos o Instagram da Comissão de Direito Tributário, que é o @comissão_tributário_OBSC, e é onde você pode acompanhar os próximos episódios, os eventos, eventualmente até cortes, enfim, dos conteúdos que a gente foi gravando. Isso provavelmente já vai estar tudo aqui na legenda ou na descrição. Então, Letícia também. Vamos agradecer primeiro, né, a presença do ilustre professor Felipe Renaud. Eu acho que o tema realmente renderia alguns encontros adicionais e a gente fica, acho que saímos com mais questionamentos do que respostas propriamente ditas. Então, reitero meus agradecimentos em nome de toda a comissão. E professor, também se quiser, né, deixar uma última palavra, também, por favor, fica à vontade. Queria deixar uma mensagem de agradecimento à OAB Santa Catarina, à Comissão de Direito Tributário, a você, Henrique, a você, Letícia, a toda a equipe, a todos os membros. É uma honra, de verdade, uma felicidade estar aqui com vocês, debatendo. Depois eu quero ouvi-los também. Eu que tenho perguntas para vocês e que a gente tenha bons trabalhos hoje. Obrigado. Minha mensagem de agradecimento está aqui hoje.